Pronto. Boa noite novamente. Estamos agora gravando e hoje a gente vai ter a aula de regressão descontínua. Começar um tópico novo. O interessante da história da regressão descontínua, que é hoje um tópico talvez dos mais importantes da econometria nos últimos anos, é que é um método que foi praticamente introduzido na década de 60, então estamos falando aí de 70 anos já, né? Nesse trabalho pioneiro do Thistlethwaite e Campbell. Porém, ele ficou basicamente sem uso até o ano 2000, 99, na verdade, onde surgiram esses dois artigos aqui, do Black e do Angrist e Levy, que são artigos que olham para aspectos diferentes de educação. E desde então, o número de artigos que usam esse tópico subiu exponencialmente. Se vocês olharem esse gráfico aí, né, se a gente fizer uma procura nos sites de artigo acadêmico por artigos que citam regressão descontínua, RDD, Regression Discontinuity Design, vocês vão ver que a gente sai de basicamente zero até o ano 2000, desde 1960. De repente, o negócio vai para casa dos milhares, em muito pouco tempo. Então, é uma técnica que ganhou muito, muito destaque recentemente. Inclusive, eu uso essa técnica em 2 dos meus artigos da minha tese de doutorado. Uma coisa que é muito importante hoje em dia. Tá? Muito bem. Antes da gente falar o que ela faz, vamos olhar umas figuras interessantes aqui para a gente pegar um pouco de intuição. Então, esse gráfico está plotando aí 2 variáveis, né? No eixo Y é enrollment rate e no eixo X é o SAT points above or below admission cutoff. O que quer dizer isso? Né? SAT, para quem não sabe, é como se fosse o Enem nos Estados Unidos, mais ou menos. Né? Então, a gente está olhando aí Enem centralizado ali no 0, como se fosse um cutoff, né, ou seja, nota de corte. Né, nota de corte para entrar na universidade. E enrollment rate, a taxa de matrícula. Né, então, você tem aí pessoas à esquerda do 0, quer dizer que tiraram 50, 100, 150 pontos abaixo da nota de corte, e pessoas com números positivos tiraram acima da nota de corte. Né? Essas bolinhas são... claro que tem milhares de estudantes, né? Então, essas bolinhas são o quê? São médias em intervalos pequenos. Então, por exemplo, pontos de 10 em 10 de nota, né? Então, pensa que a gente dividiu alunos que tiraram de 10 em 10, intervalos de 10 em 10, e aí dentro desse intervalo a gente tira a média de taxa de matrícula desses alunos e coloca aí no gráfico. Tá? Por fim, tem uma linha que vocês estão vendo que passa por essas bolinhas, por esses pontinhos. Essa linha nada mais é do que a probabilidade prevista de matrícula em cada uma desses pontinhos, né? Então, ela é uma linha que ela vai ligando e é basicamente o modelo linear de probabilidade que a gente viu na aula passada, tá certo? No começo, antes de eu entrar em Probit. Então, o que está acontecendo aí? Por que salta aos olhos nesse gráfico? Quem que pode me dizer? Por que tem esse formato aí? Parece um degrau. Se você tira mais de uma nota, você tem muito, muito, muito mais chance de entrar, né? Acho que é isso que está mostrando aí. Você tira seria acima do 0 ali, né? Acima da nota de corte. Exatamente. Não vai de 0 para 1, mas vai ali de quase 0, né? Para mais ou menos 50%, né? Tá claro o que está dizendo? É isso, né?
Ou seja, você vem ali com uma probabilidade muito pequena, né? Porque pensa que existem, por exemplo, segunda chamada, ou existem caminhos alternativos, de repente, para você entrar numa faculdade que não é só nota de corte, né? Pode existir algum sistema de pontuação diferente, ou cota, alguma coisa assim. E, por outro lado, tem gente que sim tira acima da nota de corte, mas não se matricula, né? Por seja lá qualquer for motivo. Ou desistiu, ou foi para outro lugar, né? Ou foi, enfim, ou foi para outro dia, ou mudou de curso, desistiu, enfim, tem várias ideias. Mas o que fica claro aqui é que tem esse salto enorme nesse ponto zero, e não tem mais salto em outros lugares, tá certo? Aí você fala, é óbvio, porque o zero ali é a nota de corte normalizada, né? Mas isso é porque a gente sabe, né? Mas o que fica claro é que existe um salto nesse ponto. Tá? Então, vocês já estão vendo que o nome regressão descontínua vai sair daí. Né? Vai sair daí. Ok? Ok. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos olhar agora para esse segundo gráfico. Esse segundo gráfico está fazendo o seguinte, tá? Só para terminar sobre esse aqui, né, nos Estados Unidos, como é o dado dos Estados Unidos, eles estão olhando para taxa de matrícula numa que eles chamam de Flagship State University, como se fosse a universidade principal do estado, né? Vamos pensar aqui para aplicação no Brasil, isso aqui é como se fosse nota de FUVEST e entrou ou não na USP, tá certo? Ok. Então, a gente vai fazer agora o segundo exercício desse gráfico, é o seguinte. Notem que o eixo X é exatamente igual, tá? Então, são as mesmas pessoas, né? A amostra é igual, a variável X é igual, então, números, nota, né? Distância da nota de corte que você ficou, para baixo ou para cima. A diferença é que o eixo Y agora é outra variável. É o quê? É o log do salário, log of earnings, tá? Residual porque a gente está pegando a regressão de salário contra idade para a gente limpar efeito idade disso daí, mas pode pensar que é como se fosse só a gente está medindo salário no eixo Y, ok? Então ali é o que? É o log de salário de homens brancos, porque eles querem deixar uma amostra mais homogênea, para 15 anos depois de terminar o high school, ok? E aí vocês veem que tem aí esses pontinhos estão bem diferentes que o de cima. E você também tem a curva não, antes era a probabilidade prevista, agora você tem as curvinhas, né, do lado esquerdo e do lado direito, que são não a probabilidade prevista, mas o salário previsto pela uma regressão. Ok? O que esse gráfico indica para a gente? Pensando no que diz o primeiro gráfico, e o que é esse que a gente consegue tirar de conclusão desse segundo gráfico? Quem que se arrisca? Ele é muito parecido com o primeiro, a única coisa que mudou é a variável y, né? A variável y, antes, era taxa de matrícula, tá certo? E aí a nossa conclusão foi, bom, quem tira acima da nota de corte tem uma probabilidade de se matricular na faculdade, na USP muito maior, né? Quem passou na FUVEST, mais da metade das pessoas acabam fazendo, de fato, USP. E quem tira abaixo da nota de corte quase nunca se matricula. Né? Aqui é quem tira acima abaixo da nota de corte, tem essas observações aí sobre salário. O que quer dizer, então? O que a gente pode tirar de conclusão aqui? O que sugere esse gráfico? Como está mais disperso, que talvez se matricular na faculdade ou tirar essa nota alta não seja o único fator que importa para salário?
Bom, sim, está um pouco mais disperso, porque, sim, você tem razão. Então, tirar a nota acima e abaixo é quase o principal determinante de entrar ou não na USP, tá certo? Não é o único, mas é quase o único, né? Ele representa quase tudo. Ele explica quase tudo, né? Aí você tem razão. Aqui, a sua nota na FUVEST determina muito menos o seu salário. Então, perfeito. Tem mais dispersão, mas além disso, tem um salto aí? Não tem? O que quer dizer? Qual que é a interpretação? Tem um salto mais modesto, mas ainda tem, né? Acho que dá para dizer que passar no SAT te dá te causa uma renda maior, talvez, não sei. A ideia é essa mesmo. Então, passar no SAT ou passar na FUVEST, que no caso brasileiro, né? Como a gente está trabalhando aqui no eixo Y com log de salário, né? Quando a variável dependente está em log, a interpretação do beta, como vocês já sabem, é em pontos percentuais, né? Então, esse salto aqui não quer dizer que ele é pequeno, não. Inclusive, o salto medido exatamente aqui, se a gente projetar ele no eixo Y, ele está escrito aqui, ele dá 0,095. Tá? Com uma significância de 3, ou seja, bem significante. E esse 0,95 quer dizer que o seu salário sobe, na média, 9,5%. Né? Então, isso estaria dizendo o quê? Você entrar na faculdade te aumenta o salário em 10%, praticamente. Seria o que está dizendo esse gráfico aqui. Tá claro, gente? Professor, qual era o valor da descontinuidade no gráfico anterior? Só para comparar. Aqui a gente está falando de 40%. Tá. É bem mais expressivo. Tá. Mas vamos... aliás, eu falei uma coisa incorreta aqui. O que esse gráfico mostra é que você tirar acima da nota de corte da FUVEST aumenta o salário em 10%. Né? Não é que você fazer USP, é passar na FUVEST, tá certo? Tá. Não é a mesma coisa. Tá certo? Mas, assim, antes da gente entrar em detalhes, eu mostrei esses dois gráficos para vocês já pegarem a ideia do que é a regressão descontínua. A regressão descontínua vai explorar esse tipo de coisa, tá certo? Ok. Muito bem. Então, já que a gente já teve aqui uma intuição, vamos começar a entender o que é a regressão descontínua, tá? Então, a regressão descontínua existe para estimar um efeito causal de tratamento, como quase tudo que a gente aprende nesse curso, né? Então, você quer estimar o efeito de tratamento de uma variável qualquer em outra, né? Em um outcome, num Y, mas a gente está preocupado com o nosso famoso viés de seleção. O que é o viés de seleção? É que o grupo tratado e o grupo de controle não são iguais. Ou seja, o Y0 deles, lembrando o que é Y0? Y0 nesse exemplo nosso, qual seria o salário num mundo onde ninguém faz faculdade, né? Do pessoal que fez faculdade, na verdade, contra o pessoal que não fez faculdade. Né? Se eles tiverem exatamente a mesma produtividade, as mesmas habilidades, mesmos capital humano, tipo falar inglês, falar outras línguas, etc., quer dizer que o Y0 dos dois grupos seriam iguais. Se isso não for verdade, a gente tem o nosso viés de seleção, que a gente sabe que nesses casos aqui existe muito viés de seleção. Okay? Então, a regressão descontínua chega para a gente resolver esse problema de uma maneira completamente diferente do que o matching, que foi o que a gente viu na aula passada, nas aulas passadas. Né? Baseada na seguinte ideia. Se a alocação de tratamento, vamos dizer assim, né, a definição de tratamento, quem faz ou não faz faculdade, aqui no caso, ocorra de maneira abrupta ou descontínua, né,
baseada em alguma variável subjacente x, que a gente vai chamar de running variable, esse é o nome que se usa nessa literatura. Aqui, no caso, o nosso x, a running variable, seria a nota na FUVEST, ou a nota no SAT, tá? E se o tratamento depende de x de maneira abrupta, ou seja, aqui no caso, né, ele passa um cutoff CO, que no caso aqui é a nossa nota de corte. Então, se o x é menor que CO, você não entra na faculdade. Se ela é maior que CO, você entra na faculdade. Se isso for verdade, a gente pode explorar esse salto, tá, no treatment assignment, né, na atribuição de tratamento, para estimar um efeito causal, mesmo que exista autosseleção no tratamento, viés de seleção. Tá? Mesmo que a gente sofra de viés de seleção. Tá claro? Alguma pergunta nesse slide? Ok. Bom, aí você fala, tá, mas isso é um exemplo muito específico, né, nota de corte, né, não é todo lugar que tem isso. Então, a gente quase nunca vai poder usar isso. Na verdade, é uma coisa que acontece muito comum, no Brasil em particular. Né? Por exemplo, né, empresas, muito comum empresas usarem esse tipo de regra. Por exemplo, comissão de venda. O vendedor foi lá e vendeu 10 produtos, né, 10 unidades. Aí ele ganha lá uma comissão. A partir da 11ª, a comissão aumenta R$10 por unidade, e assim por diante, né? Pensa numa escadinha, uma função escadinha. Isso é muito comum, né, no setor comercial de empresa. Escola, né? A gente já viu aqui o exemplo de entrar ou não na faculdade. Agências governamentais que dão o fundo, né, que dão financiamento para pesquisa, por exemplo, ou dão financiamento para empresas mais barato e usam esse tipo de regra, por exemplo, subsídio para empresas pequenas, por exemplo, imposto simples, né, nas empresas pequenas no Brasil depende do quê? Do faturamento da empresa. Então, é uma regra descontínua. Se você fatura até X milhões, você paga um imposto. Se você fatura X milhões mais R$1, você muda de categoria. Então, é uma regra descontínua, tá certo? Então, isso é uma coisa que está em tudo que é lugar na nossa vida. Né? Então, a probabilidade de tratamento aqui vai pular quando a gente tiver a running variable, que no nosso caso era a nota FUVEST, pulando um threshold, aí, um limiar que a gente conhece. Né? Tá certo? O bom desse tipo de regra é que são regras relativamente arbitrárias, que foram escolhidas em algum momento no tempo, ficaram fixadas nesse limite, e por isso a gente pode explorar esse tipo de regra que foi definida de maneira arbitrária para estimar esses efeitos que a gente quer estimar. Tá? Ok. Por exemplo, vou dar mais alguns exemplos aqui que a gente vê na literatura. Então, como eu falei, todo ponto aqui é conseguir estimar efeitos de tratamento que podem ter interpretação causal, ou seja, eles não sofrem de viés de seleção, mas que para situações que existe problema de seleção. Se a gente estivesse no mundo daqueles experimentos em medicina, experimentos aleatórios, a gente não precisaria nada disso. Né? Então, por exemplo, né, será que esses ratings que a gente vê na internet, né, 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, tem algum efeito sobre venda das empresas? Se elas são bem avaliadas, mais avaliadas, né? Então, por exemplo, né, o Yelp, que é um site muito grande que faz esse tipo de avaliação, nos Estados Unidos, é menor no Brasil,
ele tinha um sistema contínuo de score das empresas, de avaliação, e aí ele usava, arredondava em intervalos de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, para fazer 1 a 5 estrelas. Então, tem esse artigo aí que usa exatamente esse fato para comparar uma empresa que tirou ali 3,9, uma empresa que tirou 4,1, são muito parecidas, porém uma ganhou 4 estrelas, outra 3 estrelas. Né? E aí eles tentam mostrar se o fato de ganhar uma estrelinha a mais aumenta ou não a venda dessa empresa, por exemplo. Né? E tem vários outros exemplos aqui, tá? Tem esse paper muito conhecido das campanhas de bombardeio dos Estados Unidos no Vietnã, que é um paper muito conhecido da Melissa Dell e do Pablo Querubim em 2018, e o que eles usam é o seguinte, eles usam os risk scores que eram gerados pelo exército americano, que eles também arredondavam, de certa maneira, esses números para definir em locais que tinham risk score acima de um tanto ou abaixo de um tanto, para bombardear não esses lugares, né? E aí o que eles mostram é que locais que foram muito bombardeados, existiu depois da guerra, existiu um grande apoio à ditadura comunista. Então, teve um efeito contrário, né? Os bombardeios aumentaram o apoio popular pelo regime comunista vietnamita. Enfim, tem outros aqui, por exemplo, esse Card, Dobkin e Maescas, que eles olham o efeito do Medicare nos Estados Unidos, que é a cobertura de saúde do governo para pessoas acima de 65 anos. Eles querem olhar se isso aumenta ou não a mortalidade, né? Então, aqui tem um problema parecido que a gente falou lá no caso das pessoas com charuto, que fumam charuto ou cigarro. Obviamente, pessoas que têm mais de 65 anos morrem mais, porque elas são mais velhas, tá certo? E, então, como é que você separa uma coisa da outra? Você pega pessoas logo acima de 65, que têm direito a Medicare, pessoas logo abaixo de 65, por exemplo, 64 anos, não têm direito a Medicare, e vem se tem uma diferença grande de mortalidade, tá certo? Essa aqui é a ideia. Ok. Agora um ponto importante, tá? Que a gente não definiu muito bem. Eu falei para vocês, olha, a probabilidade de tratamento, né, condicional aqui ao X, ela pode pular de 0 a 1, que é o caso, por exemplo, Medicare, né, se você tem abaixo de 65 anos, você não tem direito, se você tem acima de 65 anos, você tem direito com certeza, né, você é tratado. Ou, isso, enquanto que, no exemplo que a gente usou lá da faculdade, da USP, né, a gente não tinha um salto, assim, de 0 para 1, né, a gente tinha um salto lá de mais ou menos 10 para 0,50, né? Então, não é um que a gente fala de um sharp design, ou seja, não é um salto perfeito de 0 para 1 na probabilidade de tratamento quando você cruza o X acima do limiar, do cutoff, né? Ele tem um salto, sim, na probabilidade de 0,10 para 0,50, mas ele não é um salto perfeito. E isso, nesses casos, a gente fala que a gente está no mundo de fuzzy RD, ou seja, um RD, uma regressão descontínua meio embaçada, vamos dizer assim, né? Não é 100%, mas ela continua sendo uma regressão descontínua e a gente continua podendo usar, sim, isso a nosso favor. E a gente vai voltar nesse ponto na próxima aula, tá? Para o restante dessa aula de hoje, vamos considerar que o pulo é sempre de 0 para 1, tá joia? Então, a gente está sempre no mundo aqui de Sharp RD. É um Sharp Regression Discontinuity Design. Tá certo? Só ficou claro aqui a diferença entre Fuzzy e Sharp RDD? Alguém não entendeu? Sim. Ficou claro? Okay. Já falei isso aqui, né? Então, vamos pular.
Ok. Tá, então vamos partir do princípio que a gente está no mundo de Sharp-RD, ok? Uma palavra que é importante aqui é overlap, tá? Por quê? Porque o que acontece aqui é o seguinte, né? Como a gente falou na aula passada, né? Quando a gente está tentando transformar o grupo de controle e o grupo de tratamento em grupos parecidos, no fundo é sempre o que a gente está tentando fazer, né? Aquela nossas hipóteses de identificação eram duas, né? A primeira era a hipótese de dependência condicional, que dizia dizer o quê? Que condicional a alguma variável ou ao propensity score em particular, né? A gente tinha uma atribuição de tratamento aleatória, então quem era tratado ou não tratado era definido de maneira aleatória, e tinha aquela segunda hipótese que era de common support. Common support, a ideia de common support era o quê? É que você tem tratados e não tratados, né, em todos os lados da amostra. O que quer dizer isso? Você tem gente mais velha que fuma ou não fuma, tratado ou não tratado, aqui seria gente mais velha, mais nova, que faz ou não faz faculdade, certo? Então você quer que as características dos dois grupos tenham um grande overlap, né? Tem um grande overlap. Então você tenha bastante gente dos mesmos grupos etários, das mesmas faixas de renda, assim por diante dos dois lados, né? Então, se você tiver um experimento aleatório, por exemplo, da vacina, que a gente sempre menciona, você vai ter pessoas de 65 anos, tanto no grupo que recebe vacina, como no grupo que não recebe vacina. Porém, no caso específico da RDD, por construção, isso não é possível, né? Porque, por exemplo, no caso do Medicare, né? Todo mundo que tem 65 ou mais anos está para cima, é tratado. Todo mundo que tem 64 anos ou menos está para baixo. Então, você não tem overlap nenhum de idade, por exemplo, né? Não tem overlap nenhum de idade, né? Então, a gente não tem overlap. Então, a gente vai ter que se valer de o quê? De um truque, que é uma extrapolação, né? Para gerar um overlap contrafactual. O que quer dizer isso? Né? A gente vai já voltar nesse ponto. Para entender o que quer dizer essa extrapolação, a gente tem que entender, formalizar um pouquinho o que é o modelo RDD Sharp. No modelo Sharp RDD, a gente tem um tratamento determinístico, uma regra de tratamento determinístico. Então, aqui, o status de tratamento é uma função, como eu já falei, determinística e descontínua da nossa running variable, da nossa x. Que é o quê? Então, definindo, a variável de tratamento aqui é d igual a 1, agora só para formalizar. Caso xi, aqui no caso x é a idade, ou a nota de corte, a nota, né? Está acima de um CO, né? Ou 0, se não está embaixo, se não está acima do CO. Então, se você sabe, isso quer dizer o quê? Se você sabe o x da pessoa, né, a nota da pessoa ou a idade da pessoa, você sabe se ela foi ou não tratada com certeza. Não é uma função determinística. Então, no caso lá dos Estados Unidos do Medicare, americanos 64 ou menos não são elegíveis para o Medicare e americanos 65 ou mais são elegíveis ao Medicare. Ok? Alguma dúvida até aqui? Eu só defini uma dummy, tá certo? Que diz tratado ou não tratado. Ok. Agora, a gente já consegue definir o tratamento. Olha que rápido. O parâmetro de tratamento, a gente não está rodando regressão, mas a gente vai definir, teoricamente, o que é o efeito de tratamento. O efeito de tratamento é exatamente o que? A descontinuidade na função de esperança condicional quando você chega por lados diferentes nela. Então, vamos entender o que é isso. Então, o meu efeito aqui, delta, né, é isso aqui. Vamos entender o que é. Olha.
Então, o primeiro termo aí está dizendo o limite quando o xi se aproxima de CO, né? Se aproxima de CO, da função esperança condicional de y1 no ponto xi igual a CO, menos o limite de quando xi se aproxima de CO pelo lado direito, então, primeiro era pelo lado esquerdo, agora é pelo lado direito, do y0 no ponto xi igual a CO. Então, o que está dizendo aqui? Né? Estamos no mundo ainda de potential outcomes. Potential outcomes aí está dizendo o seguinte, quando a minha nota vai caindo, eu estou com uma nota alta, ela vem caindo, até chegar no CO. Né? Então, a média do meu y1 nesse ponto, x igual a CO, menos quando o x vem de lá de baixo crescendo, aí quando ele chega em CO, eu tenho a média do meu y0. A diferença dessas duas coisas é o meu efeito de tratamento. Tá claro o que eu falei aqui? Sim. Alguém ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei aqui? Você pode repetir o raciocínio, por favor, professor? Então, vamos lá. Lembre-se que a gente está sempre falando no mundo de potential outcomes, certo? Então, você tem dois mundos paralelos. Um mundo onde todo mundo é tratado e um mundo onde ninguém é tratado, certo? Aí você quer falar, qual é o efeito do tratamento? O efeito do tratamento é... Eu quero o y0 menos o y1, mas onde? Exatamente comparando pessoas parecidas. Aqui no caso, pessoas parecidas são pessoas que tiraram a mesma nota, tá certo? Mas uma fez faculdade, a outra não. E como que a gente consegue esse mundo que não existe? Esse mundo que não existe, existe no limite, que é o quê? No limite, um cara que tem dentro a nota dele por baixo da nota de corte, mas então sua nota de corte é 100. Imagina um cara que, imagina você indo lá 90, 91, 92, até 99,9. Né? Esse cara, ele não tirou nota suficiente para passar, mas ele tirou infinitesimamente, praticamente quase a nota de passar na FUVEST, tá certo? Mas ele não entrou. Enquanto que o outro cara tirou 100,01. Esse cara entrou e fez faculdade, tá certo? Mas eles são caras com a mesma capacidade, igual, eles tiraram basicamente a mesma nota. Então eu quero comparar eles dois. Isso aqui é um argumento de cálculo, né? Um argumento de limite. Ficou mais claro? Sim, é porque eu só tinha confundido quando você fez aquela primeira esperança, é que Y não seria ter feito a faculdade? Sim, é que eu tô... É que, entendeu? Eu confundi essa parte, assim. Porque como você falou que ele tá chegando na nota de corte, mas... eu acho que eu falei errado, né? Aqui no primeiro termo ele tá chegando por cima. Né? Tá, é isso que você quer dizer, né? Isso. Não, ele usa essa notação de flechinhas que ficou meio confuso, né? O certo seria a gente fazer CO mais e CO menos, né? Ou seja, então beleza. Ele chega pelo lado de cima e chega pelo lado de baixo. Então, o primeiro termo, você está chegando por cima. 102, 101, né? 100. Parou. Aí o outro você está chegando por baixo. Então, você está pegando o Y0. É isso aí. Tá joia? Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, vamos passar para a linha de baixo. E aqui é o nosso, sempre o pulo do gato do Potential Outcomes, né? Como aqui eu estou no primeiro termo, a gente está no mundo dos caras que fazem faculdade, né? Porque eu estou chegando por cima... Né, eu posso mudar Y1 para Y, porque eu sei que o Y1 vai ser igual a Y. E aqui, nesse segundo termo, idem para o Y0. Então, notem que eu saí de um mundo de resultados potenciais nessa linha, linha de cima, para a linha de baixo, que é já o mundo de dados.
né? Porque eu já estou falando de Y. Então, a estimação pelo Sharpe RDD pode ser interpretado como um efeito médio de tratamento na descontinuidade. Então, esse aqui que é o Sharpe RD, o delta Sharpe RD, ele é o quê? Ele é o efeito de tratamento que a gente está sempre buscando estimar, né, que é a esperança de Y1 menos Y0, porém condicional não a X, mas condicional a X igual a CO, ou seja, ele só vale naquele ponto específico, ok? Por isso que algumas pessoas chamam esse um efeito de tratamento local, porque ele vale só para esse ponto específico, certo? Então, o overlap das coisas só ocorre no limite que a gente vinha falando, né? Então, o efeito de tratamento, no fundo, ele só pode ser identificado no limite quando x é igual a C0. Ou ele tende a ser zero por cima e por baixo. Ok? Claro? Ok. Então, vou seguir. Bom, muito bem. Como a gente já falou, já tinha mencionado, na regressão descontínua, os contrafactuais são condicionais a x. E a gente sofre da falta de overlap, né? E por isso a gente vai usar o quê? Extrapolação para estimar os tratamentos, os efeitos de tratamento, porque a gente não tem overlap, a gente não tem como suporte. O que quer dizer isso? É o que a gente já falou. À esquerda do cutoff, a gente só tem caras não tratados, e à direita do cutoff, a gente só tem caras tratados. Né? Então, a gente vai fazer extrapolação para gerar os contrafactuais. Mas quem ainda está um pouco confuso, eu acho que essa figura aqui ajuda muito a gente entender. Vamos entender o que quer dizer essa figura aqui. Então, aqui embaixo está lá a nota das pessoas, né? Essa linha vertical aí significa a nota de corte aí, que está, sei lá, 140, mais ou menos. E no eixo Y tem um outro campo qualquer, salário, pode ser qualquer coisa que você queira estimar, tá? Notem o quê, tá? Notem o quê? Vamos entender o que está escrito nesse gráfico. Ele tem os pontinhos que são dados, tá? Então, todo mundo ali está em volta de uma linha, acho que é vermelha, né? Que está aí. Os pontinhos vêm subindo numa linha reta, né, até bater no x igual a 140, e aí o que acontece? Eles continuam numa linha reta, mas essa linha reta desloca para cima. É o salto que a gente tinha observado. Tá claro? Mas notem o quê? Que a linha que vinha embaixo, né, abaixo de 140, ela continua, mas ela está só pontilhada. E a linha que ela pula para cima, mas se a gente olhar para baixo dos 140, ela também está pontilhada. Tá certo? Quem que me dá a interpretação dessas linhas pontilhadas, desses segmentos pontilhados aí? O que eles representam? Intuitivamente. Eles representam os grupos na faixa etária, no caso, por exemplo, de vacina, né? Os idosos acima de 65 anos que possivelmente não teriam tomado a vacina se ela não tivesse aí. E, do outro lado, os jovens que teriam tomado a vacina. Está indo no caminho certo. Vamos tentar deixar mais preciso aí. Só tenta falar no exemplo que a gente está usando, que aqui seria a nota SAT ou nota da FUVEST. E o efeito é em salário. Tá? Tenta repetir o que você falou. Então, o que é essa linha pontilhada do lado direito, do lado embaixo?
aqueles que tiraram uma nota acima, mas na verdade eles não entraram na USP, no caso? Não se matricularam, por exemplo? Ou não tiveram um salário... Pera, me perdi um pouco aqui. Não, você está indo no caminho certo, mas você está confundindo observação com tendência. Vamos lá, ó. Vamos continuar nas linhas de baixo, tá? Primeiro. Na linha de baixo, a gente só tem pontinho do lado esquerdo, certo? Por quê? Porque quem tirou abaixo de 140, né, não é tratado, ou seja, não fez faculdade, né? E aí tem uma linha que passa nesse ponto, não é isso? Essa linha vermelha aí. O que representa essa linha, primeiro, do lado esquerdo, de baixo? O que ela representa? A linha. A estimação, a regressão feita desses alunos que não passaram no vestibular? Isso, ou no mundo teórico seria a média condicional, né? A média de salário para cada uma das notas, tá certo? Então, se você tirou 50, você tem um salário ali de 200, se você tirou 100, você tem um salário de mais ou menos 280 e assim por diante, tá claro? Essas linhas retas são médias condicionais, certo? Esperança de Y condicional a X, certo? A regressão é a estimação dessa linha, certo? Certo ou não, gente? Tá certo. Certo. Ok. Então, dado que a gente entendeu isso, agora, Marcelo, se você quiser tentar entrar aqui, o que quer dizer a linha pontilhada? Continuando ela, passando a curva. É a extrapolação de quem não fez faculdade, mesmo tendo uma nota para ter entrado. Então, por exemplo, se eu pegar as notas de quem teve nota para entrar na faculdade, qual que seria o salário dessas pessoas se elas não tivessem feito faculdade? Isso. Então, seria exatamente a esperança condicional de salário, ou seja, a média do salário de quem tirou, num mundo onde você tirou nota para entrar na faculdade, mas você não fez faculdade. E como que a gente chama isso em resultado potencial? Isso aí seria tipo o matching que você está fazendo? Não. Aqui eu não estou estimando nada, estou no mundo teórico ainda. Ó, eu vou repetir o que eu falei da linha pontilhada. Linha pontilhada é a média do salário para pessoas que, numa realidade paralela, tiraram nota para entrar na USP, mas não fizeram USP. Qual seria o salário delas? É essa linha pontilhada. Como é que a gente dava esse nome na linguagem de resultado potencial? É o H0, o Y0, né? É o Y0, perfeito. Exatamente. Então, na verdade, não é só a linha pontilhada, é toda a linha que está abaixo, a linha de baixo, é o Y0. É isso que é. Por que só tem pontinho do lado esquerdo e não do lado direito? Porque não fizeram faculdade, né? Exatamente. Então, vocês lembram a diferença de Y0, Y1 e Y, né? O que era Y? Qual era a definição de Y? Os outcomes possíveis, né? Os outcomes observados, né? Então, o que é o outcome observado? Ele é igual ao Y0 quando o X está abaixo de 140 e ele é igual ao Y1 quando o X é maior que 140, tá claro? Para mim ficou. Então, vamos seguir o raciocínio, gente. Vamos ver. Vou repetir o raciocínio para a linha de cima. Quem me diz em português o que é a linha pontilhada agora de cima? É a regressão extrapolada, no caso, né, dos salários de quem não tirou nota de corte. Me fala em termos de média condicional. Média condicional? É a média do quê? Dos salários de quem não tirou a nota de corte e se tivesse cursado a faculdade. Perfeito. E agora,
no nome de resultado potencial? Esperança de Y1 para as pessoas que tiveram tratamento zero. Ou não tiveram a nota de corte. Esquece tratamento aqui. Essa linha é o Y1, tá certo? É o Y1, a esperança de Y1 condicional a X. Né? Isso, você tem razão. Esse trecho pontilhado é para quem não passou, tá certo? Mas eu digo, a linha inteira é o Y1 inteiro. Sim. Tá claro? Beleza? Então, acho que esse é o melhor gráfico, na minha opinião, para a gente entender não só a regressão descontínua, mas resultados potenciais mesmo. Então, aqui está muito claro. As realidades paralelas são as duas grandes linhas compridas. Né? Na linha de baixo, ninguém fez faculdade, na linha de cima, todo mundo fez faculdade. Para todas as notas. Né? Obviamente, na realidade, a gente só observa um trecho da primeira, que é a de baixo até 140, e quem tirou acima de 140, a gente só observa o trecho da linha de cima. Tá claro ou não? Entenderam qual que é a sacada do resultado potencial? É essa aqui. Quando a gente fica falando, né, duas realidades paralelas, é isso aqui que a gente está falando. São essas duas linhas. Né? São essas duas linhas. E a realidade, a gente observa uma que pula e aí vem outra. Ok? Então, o que é estimar uma regressão descontínua? Você quer o quê? Medir exatamente o que? A distância entre a pontinha da curva de baixo, chegando no 140 por baixo, né? E você pensa que está chegando por cima da linha de cima até os 140, chegando por cima. Por isso que é aquele limite, tá certo? Ficou claro agora aqui o cálculo da coisa? E essa distância entre as duas curvas é o efeito de tratamento. Ok? Alguém ainda tá com dúvida aqui? Eu tô com um pouco de dúvida no significado das linhas. Então, a linha pontilhada é quem não fez faculdade. E a linha contínua é quem fez faculdade, é isso? Não. Não exatamente. Vamos lá. Não. Não, peraí. Você tem uma linha superior e inferior, correto? Uhum. Aí, cada uma dessas linhas tem uma parte cheia e uma parte pontilhada, certo ou não? Uhum. Então, o que eu falei foi o seguinte, a linha de baixo, ela é a realidade paralela onde ninguém fez faculdade, certo? Uhum. É o Y0. Né? Aí, o que acontece? A gente só observa o Y0 para as pessoas que tiram menos 140. Por isso que só tem pontinho em volta da linha na parte de baixo. Ou seja, pontinho quer dizer observações, né? Uhum. A parte de cima, não existe aquela linha, a gente só extrapolou ela para cima, como se fosse reto. A gente está assumindo que ela continua reta. No fundo, a gente não sabe, né? A gente não observa. Resultado potencial a gente não observa. E a mesma coisa para a linha de cima, ao contrário, para baixo. Ficou claro? Ficou, entendi, obrigada. Joia. Então é isso, gente. Essa que é a ideia. Por isso que a gente fala que a gente está extrapolando. Essas linhas pontilhadas, a gente está fazendo extrapolação, certo? A gente está assumindo que acontece isso aí. Professor, aí só confirmando, extrapolação é diferente de estimação, né? A gente não estimou ainda, né? A gente estimar quer dizer o quê? Que eu rodo? Que regressão que eu calculo, né? Como é que eu calculo? O que esse gráfico serve é para entender o que você está calculando na sua regressão. O que você está calculando é a distância da linha de cima para a linha de baixo, exatamente no ponto de x é 140. Porque você pode calcular essa distância em qualquer ponto, certo? É claro que nesse gráfico, a distância é igual, né? Porque são duas retas. Né? Mas você poderia ter mundos onde isso não é verdade. Entendeu?
O que acontece quando a reta, as duas têm inclinações diferentes, assim? A gente Pode vai falar acontecer disso. A gente vai falar disso. Aqui eu estou deixando o jeito mais simples possível, né? Para a gente entender a mecânica, tá certo? Mas a gente já vai falar disso, tá bom? Já vai falar. Me dá um tempinho. Mas posso seguir, gente? Ficou claro qual que é a ideia da regressão descontínua? Por como é que a gente está comparando o y0 com o y1, fazendo essa pequena extrapolação. Ok? A gente está explorando o fato que tem um salto aí do grupo de controle para o grupo de tratamento. Ok? Tá. Então, vocês estão vendo que é uma técnica bem diferente de matching, né? Não tem nada a ver. Ela usa ideias completamente diferentes, né? Tá. Então, como a gente viu lá, para fazer estimador de match, a gente precisava de duas hipóteses super importantes, que eram a hipótese de dependência condicional e common support. Aqui a gente não precisa de dependência condicional e a gente já falou que não vale common support, né? Então, o que precisa de hipótese de identificação? O que a gente precisa que seja verdade para poder fazer esse tipo de análise? A gente precisa do que é chamado de smoothness, ou continuity, das funções de esperança condicional. O que quer dizer isso? Quer dizer que essas linhas que a gente viu no gráfico passado, né, que são as esperanças condicionais de y0 e y1, sejam contínuas ou suaves em x, exatamente no ponto C0. Né? O que quer dizer isso? Né? O que quer dizer isso? Né? Quer dizer o seguinte: como vocês estão vendo aí, a hipótese de continuidade dos potential outcomes é verdadeira. Por que a gente vê isso nesse gráfico? Porque as linhas, quando elas cruzam de baixo para cima ou de cima para baixo, o ponto x igual a 140, elas não pulam, elas continuam suaves, não tem descontinuidade nenhuma, tá claro? Então, quem me responde? Como assim não tem descontinuidade? Você acabou de falar que é a regressão descontínua. O que quer dizer essa hipótese, então? Quem me explica como é que a gente pode assumir isso e ainda estimar uma descontinuidade? Vou repetir o que é a hipótese de continuidade, tá? É que a esperança de y0 condicional a x igual a c e a esperança de y1 condicional a x igual a c são contínuas em x igual a c. Muito bem. Notem que a hipótese são sobre os potential outcomes, não actual outcomes. Não sobre y, sobre y1 e y0. Quer dizer que naquela linha que a gente fazia lá, as duas linhas vermelhas, elas sempre serão contínuas, né? Elas não vão ter algum pulo, alguma coisa assim. E aí cada sua linha é smooth, né? Que nem ele falou, né? Ela é constante, tipo, tem todos os pontos. Entendeu? Isso, então, perfeito. Pode falar. Não, era essa a conclusão mesmo. Então, qual que é o ponto aqui? Que essas duas realidades paralelas, y0 e y1, elas não dão um pulo maluco ali no 140, certo? O que pula, então? Se elas não pulam, o que pula? O estado, né, que elas estão, né? Daí vai Exato. de y0 para y1. Pula o status de tratamento, né? Você vem por baixo, tá todo mundo y0, né? Ou d igual a 0. Quando eu cruzo o 140, eu pulo de linha. Não é que a linha pula, eu que mudo de linha. Tá claro? A diferença? Esse é o ponto. Então, eu preciso que essas potential outcomes, o y1 e y0, a esperança de y1 condicional x, a esperança de y0 condicional x, sejam, que a gente fala smooth, sejam suaves, bem no cutoff.
Tá certo? Ficou claro o que está acontecendo aqui? Essa é a única hipótese que a gente precisa. Então, como toda boa hipótese de identificação, né, suavidade, smoothness ou continuidade, ela não é testável. Né? Essa hipótese, ela permite que a gente faça a seguinte afirmação. Permite dizer que o outcome médio de observações logo abaixo do cutoff, ou seja, o cara que tirou lá 139, 138, a média de salário desses caras é um bom contrafactual, né, para quem tirou 141, 142. O que quer dizer um válido contrafactual? Quer dizer o quê? Que um cara que tirou 141, 142, ele fez faculdade, então ele tem um salário lá mais alto. Aí você gostaria de saber, e se esse cara não tivesse feito faculdade? Quanto ele ganharia? Não sei, porque ele fez faculdade. Mas eu posso pegar um cara que tirou 139, que é um cara quase igual em todas as dimensões a ele. Então ele é o que a gente fala que é um bom contrafactual. Ele é quase esse cara, só que com y0, entendeu? É isso que quer dizer contrafactual. Então, a gente precisa que essa hipótese seja verdadeira, ou seja, que a curva seja smooth, ou seja, que eu possa fazer extrapolação. Então, a continuidade ou a smoothness da curva é a mesma coisa que dizer que a gente pode fazer extrapolação dela para o outro lado do cutoff. Tá certo, gente? Tá claro o que eu falei aqui? Eu falo que é simples, mas é complicado, né? Porque é bem teórico, porém, é a única coisa que a gente precisa que seja verdade. Você pode explicar mais uma vez só para ter certeza? O que exatamente que você quer que eu te explique? É a definição do smooth, então, tipo, é só... Fala um exemplo real, assim, mais uma vez. Ó, a afirmação de smoothness é sobre esperança de y0 e esperança de y1, condicional x, tá? Então, é uma afirmação sobre potential options, ok? Então, fica isso na cabeça. Ok. Agora, o que quer dizer ser smooth? Quer dizer que essa linha vem subindo, e quando ela cruza 140, ela continua subindo como ela vinha subindo antes, ela não muda. Ela continua na mesma trajetória. Aí, você fala assim, por que ela poderia mudar? Né? Por que ela poderia mudar? Vamos voltar na história do Medicare, tá? Qual que era a história do Medicare? O Medicare era lá, acima de 65 anos, nos Estados Unidos, você ganha... nos Estados Unidos não tem o SUS, né? Não tem saúde pública gratuita, mas quando você completa 65 anos, você tem direito a usar o Medicare, que é pago pelo governo. Então, qual é o tratamento aí? Você ganha a saúde pública gratuita. Porém, imagina que todo mundo se aposenta com 65 anos. Ou, por exemplo. Né? Então, isso fere a smoothness, porque tem outra coisa acontecendo também nos 65 anos. Então, o teu salário cai, porque você aposentou, você para de trabalhar, ou, enfim. Outra coisa está acontecendo, entendeu? Ficou claro? Agora sim. Tá joia. Alguém tem mais alguma dúvida aqui? Não? Então, vamos lá. Isso aqui é basicamente o que eu falei. Ok. Normalizando ou recentralizando os dados. Isso aqui é uma coisa simples, mas é bom mencionar.
No nosso caso, né, a gente está falando de nota de corte ou idade, né? E o corte é sempre lá, 65 ou 140 a nota de corte, enfim. Tipicamente, a gente trabalha não com a idade em si, o X, mas o X normalizado, que nem a gente começou no começo da aula falando, né? Para quê? Para que, de fato, o tratamento ocorra no zero, tá? Isso é só para facilitar a vida e a interpretação dos coeficientes. Então, tipicamente, você vai ter uma running variable, né? Que não é XI, mas é XI menos CO, ou seja, no nosso caso seria idade menos 65, né? Ou nota menos nota de corte. De maneira que quem tirar número positivo seja tratado, quem tiver número negativo seja não tratado. Isso não muda a interpretação de beta, tá? Mas muda a interpretação de alfa. Porque o alfa, se a gente fizer esse exemplo do Medicare que eu acabei de dar para vocês, e a gente trocar a nossa variável para uma normalizada, o que vai acontecer é que o alfa vai ser o beta 0 menos o beta 1 vezes 65, só pela normalização. Tá? Então, os betas não mudam, só muda o alfa, por razões de aritmética. Mas é só a interpretação. A estimação não é afetada, ok? Ok. Outro problema importante que a gente precisa ter em mente. Então, dado que a gente tem smoothness, tá? Quer dizer o quê? Que a gente tem identificação, não é isso? Tem identificação. Mas os problemas ainda não acabaram. Porque a gente pode ter smoothness, né? Pode ter continuidade, mas pode não ter linearidade da relação entre y e x, né? Então, por exemplo, a relação, né, a esperança condicional de y0 condicional a x, vamos supor que ela não pule em CO, então C0. Então, vale smoothness, tá? Mas ela não é aquela reta perfeitinha, ela é uma curva, uma coisa assim, não linear, né? Se a gente não souber disso, a gente pode estimar o modelo de maneira errada, por o que a gente vai estar usando o que a gente chama de forma funcional errada, né? Aí você fala, mas como assim? Não entendi. Bom, vamos fazer um exemplo. Tá? Vamos fazer o exemplo. Bom, isso aqui vocês vão fazer com o Nathaniel, mas só para vocês terem uma ideia. Vamos supor que a gente tenha uma relação entre x e y, que ela é quadrática, pensa que é um x ao quadrado, do lado esquerdo, tá? E do lado direito é uma curva cúbica. Então, tem um formatinho aí que fica tipo um S. Aí tá um S bem achatado, mas é um S. Se vocês olharem com calma nesse gráfico, o que está acontecendo aqui? Tá? As linhas vermelhas, né? Se a gente... Qual que é o ponto aqui? A relação verdadeira entre y e x, ela é não linear, né? Ela é uma coisa, como eu falei para vocês, cúbica de um lado e quadrática do outro lado. Ok. Mas vamos supor que erroneamente eu fale que elas são lineares. Aí eu vou estimar uma reta e você vai ver essa reta pouco inclinada do lado esquerdo e muito inclinada do lado direito. E elas não se cruzam, elas não se encontram no C0. Não se encontram no seu zero. Então, o que a gente chegaria à conclusão? Que como elas não se encontram no C0, tem uma descontinuidade. Então, se eu fosse estimar a distância entre essas duas curvas, eu ia achar uma diferença. Isso, ia falar, tem um efeito tratamento. Mas está errado, porque elas não se encontram porque eu estou dando uma forma funcional errada para elas.
né? Então, se eu supor que a relação não linear, e eu achar que ela é linear, a gente vai errar. Então, como é que a gente corrige isso? A gente supõe que ela não é linear. Então, ao invés de falar que a esperança de y é igual a dado x é um beta x, a gente não vai fazer isso. A gente vai falar é um f de x, não? Que pode ser o quê? Pode ser usado uma função suave, né, contínua de f de x, por exemplo, como uma função cúbica, que a gente sabe que é a verdadeira ali no caso. Então, ao invés de rodar uma regressão só com um jump, né, só com x, controlando por x e colocar o d que captura o pulo, a gente pode, ao invés de colocar o x, a gente coloca um f de x, né, que vai capturar essa não linearidade. Entenderam o que está acontecendo aqui? Então, só para terminar o raciocínio, aí eu vou abrir para a pergunta, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai rodar, um jeito de fazer essa regressão é fazer isso aqui, que está escrito aqui. Vamos entender o que está escrito aqui. Ops. Então, olha, vamos ler essa regressão e aí a gente tenta entender o que está acontecendo. Então, y é igual a alfa mais delta d1, dy, então, se você é tratado ou não, mais o quê? Beta x, beta 1x, mais beta 2x ao quadrado, beta 3x3 e assim por diante. Então, o que está acontecendo aqui? Os betas estão capturando o quê? Essa forma funcional, que pode ser uma função linear, pode ser quadrática, pode ser cúbica. Os betas que vão me dizer, se o beta 3, beta 4 for tudo zero, só tiver o beta 1 e beta 2 diferente de zero, aí eu vou falar, então a relação é quadrática. Senão, eu posso aumentar esse número de polinômios. Ficou claro o que está acontecendo aqui? Sim ou não, gente? Acho que eu não peguei. Vamos lá. Eu não entendi muito como o beta vai evidenciar a relação da curva. Os betas, você está falando assim, ó, o y, esquece o d por enquanto, tá? O y é função de x, ou seja, o salário é função da minha nota, né, indiretamente, tá certo? Ela pode ser, naquele gráfico inicial, era o quê? Era uma reta, não era? Eram duas retas, né, y0 e y1, não é isso? Então, vamos voltar aqui para esse gráfico. Quem que falou? Foi o Felipe, né, Felipe? Isso. Então, olhando para esse gráfico aqui, a gente sabe que a gente só tem dado de salário para quem tirou abaixo de 140, ou seja, não fez faculdade, e para quem fez faculdade, todo mundo tirou acima de 140, certo? Até aí tudo bem. Como é que você escreveria uma regressão para medir a distância das curvas aí, no caso? O efeito tratamento. Vamos tentar entender isso. Aí não seria aqueles casos lá que a gente fazia a distância euclidiana, coisa assim? Não. Aqui a gente está querendo escrever a regressão descontínua, né? Então, notem que como é que seria esse caso. A relação entre x e y é uma relação linear muito simples, não é? Esquece o pulo um segundo. É uma relação linear super retinha, bonitinha, correto? Sim. Então, ignorando o salto por um segundo, a regressão mais simples do mundo, né? Y igual a alfa mais beta 1x. Certo ou não? Acabou. Não tem mais nada. Certo? Certo. Aí, só que você fala, mas tem um pulo ali. No fundo, o que você quer estimar é o pulo. A inclinação do beta é irrelevante pra gente, certo? Ela só está dizendo o quê?
Que na média as pessoas que tiram notas maiores ganham mais. Mas isso não me interessa, né? O que interessa é o quê? É qual que é o pulo que ele me dá quando eu vou de 139 para 140. Porque aí eu sei porque eu sei, né? A gente conhece a história que quem tirou 140 fez faculdade, tá certo? Então a gente sabe que esse pulo vem da faculdade. O pulo no salário vem da faculdade, entenderam? Não tem a ver com nota, mas só naquele ponto. Ficou clara a ideia? Sim, então é o alfa que está mudando. Não, o alfa é uma constante. Faltou Ah, tá. uma variável. Falta uma variável na regressão. Ah, tá. Qual que é? Seria então beta 2? Não, beta é parâmetro. Qual que é a variável que falta? Variável que define se você estudou ou não. Se você fez faculdade ou não. O D, né? O D. Que ele diz que tratamento ou não, tá certo? Então, a regressão que captura perfeitamente o que está acontecendo aqui nesse gráfico é alfa mais beta 1 x1, x, né? Mais beta 2, ou o livro chama sempre de delta, vezes D. Tá certo? Ou seja, o x vai capturar exatamente essa forma funcional, que no caso é linear, né? Essa relação x e y que a gente não está interessado. E o D vai capturar o que a gente quer saber, que é o pulinho de uma curva para outra. Ficou claro? Que é o quê? É um aumento do alfa, se você quiser. Sim ou não, gente? Tá confuso ainda? Acho que tá claro, mas não sei. Quem ainda não ficou muito claro o que eu quis dizer com por que essa regressão aqui, escrever esse gráfico precisa dessa regressão de duas variáveis? Ou deixa eu melhorar minha pergunta. No fundo, a gente quer saber o impacto de D e Y, certo, gente? D em Y. Fazer ou não faculdade em salário. Vou fazer outra pergunta, então. Vamos supor que a nossa regressão, que eu não sei o que é regressão descontínua, tá? Aí eu rodo a seguinte regressão. Y contra D, que é o quê? Fez faculdade ou não, contra o salário. Mas a gente sabe que os dados são esse gráfico aí. O que vai acontecer? O que eu vou tirar de conclusão do efeito de fazer faculdade sobre salário? Que ele é maior ou menor do que a verdade? Que ele é maior. Que ele é maior. Por quê? Por que eu vou tirar essa conclusão? Seria esse salto entre a primeira e a segunda reta que mostra isso? Não exatamente. A distância entre as retas é o efeito verdadeiro. É o efeito que eu quero, de fato, estimar. Né? É o y0 menos y1, tá certo? Efeito tratamento à distância das retas. Uhum. Então, mas aí eu falei assim, eu rodo a regressão y contra d, não x, d. Que a Dami fez ou não fez faculdade. Aí eu perguntei assim, esse efeito estimado, ele é maior ou menor do que o verdadeiro defeito, ou seja, que é a distância da curva? Ó, deixa eu ver se eu consigo. Qual que vai ser a inclinação da minha regressão, desse gráfico, se eu fizer essa regressão que eu estou falando?
Ninguém chuta? Repete qual é a regressão? Y contra D, 2 variáveis só. Y contra D. Essa dá o efeito do tratamento, então. Não. Não, o ponto é, a gente sabe que está errado essa regressão. Eu estou perguntando o porquê que está errado. Ou pior, por que está errado? Vamos lá. Gente, vamos voltar para o exemplo de 5 aulas atrás. Ó, eu rodeio a seguinte regressão. Probabilidade de morte sobre fumar charuto. Na minha amostra tem gente que fuma charuto e gente que fuma cigarro. Lembram? Essa era a nossa amostra. Você fuma charuto ou você fuma cigarro? Esquece quem não fuma, tá? Para ficar simples. Aí, a regressão achava o quê? Que fumar charuto aumentava ou diminuía a mortalidade? Que aumentava. Aumentava. Aí, a gente sabe que esse é um resultado estranho, porque a gente sabe que, a princípio, cigarro é pior para o pulmão do que charuto. Porque charuto, né, aquela história que charuto não traga, cigarro traga, certo? Então, não entra a fumaça no pulmão. E aí a gente falou, estranho. E por que era estranho? Por que esse resultado estava errado? Por que ele estava errado? Que os mais velhos que fumam charuto, eles Isso. morrem mais por ser mais velhos. Então, estava confundindo o quê? Idade. Né? Então, agora vamos usar o mesmo raciocínio aqui no nosso exemplo. Eu rodo uma regressão de salário contra fez ou não fez faculdade. Né? Aí eu vou tirar lá um número positivo, porque quem fez faculdade ganha, na média, mais do que quem não fez faculdade. Né? Aí a pergunta é, esse efeito está certo? Ou ele está estimando, ou superestimando, ou subestimando o efeito de faculdade sobre o salário? Então, é aquilo que a gente tinha falado na outra aula de ter outras variáveis envolvidas. Então, o salário aumenta não só porque a pessoa fez faculdade, mas porque, sei lá, ela é mais dedicada e porque ela tem mais tempo de escolaridade de modo geral, alguma coisa assim. Tipo, efeitos que não estão captados entre fazer ou não faculdade. Sim, mas no gráfico tá escrito esse efeito. Você não precisa ir pensar em outras coisas. Aqui no nosso gráfico a gente já sabe o que é. Tem uma variável. O uso do vestibular ao invés de falar se a pessoa fez ou não fez faculdade? A questão é, quem fez faculdade, né, conectado ao ponto da... Ana Paula que falou agora? Acho que eu não peguei quem que foi lá. A Thaís. Thaís, desculpa. Então, conectado ao ponto da Thaís, quem fez faculdade, como a Thaís disse, tem outras coisas também. Né? Aqui no caso é fácil, ela tirou notas maiores. Né? Então, são pessoas que têm, vamos dizer, mais ambição, têm preparação melhor, enfim. Né? Então, elas ganham mais por um monte de razões. Também porque fizeram faculdade. Entenderam? Então, eu estou subestimando ou superestimando o efeito faculdade? Você está superestimando, porque para fazer uma comparação justa, você teria que balizar por todos esses outros fatores que não estão entrando em nota, por exemplo. Exatamente. E como que a gente faz isso, olhando para esse gráfico? A gente já falou várias vezes. Qual é o jeito que a regressão descontínua resolve esse problema? Com a extrapolação? Sim, mas elabora um pouquinho. Aí a gente está fazendo a tendência dos dois lados, estamos conseguindo ver o que seria essa pessoa se ela não tivesse feito faculdade. Ok, mas vamos pensar de uma maneira um pouquinho diferente, ó. Eu falei assim, se você comparar quem fez faculdade e quem não fez faculdade, né, você está comparando gente que tirou 250 com gente que tirou 50, certo? Esses caras são completamente diferentes, certo? O cara tirou 0 lá, o cara mal aprendeu a ler e escrever, né? Tirou 0 na prova do Enem. Esse cara, ele é um bom contrafactual?
para quem tirou 250, o topo, o cara que entrou lá em primeira medicina na USP, são caras completamente diferentes, certo? Então, eles não são... O que tirou 0 não é um bom grupo de controle, não é um contrafator bom para quem tirou 250. Então, o que a regressão descontínua faz, ela usa essa extrapolação, sim, mas vamos pensar de maneira prática. O que ela, no fundo, está fazendo? Ela está olhando, focando, botando uma lupa só no pessoal que tirou 141 e 139. Entenderam? Como se eu fizesse um recorte na amostra? Uma das maneiras de rodar a regressão descontínua é fazer um recorte na amostra, exatamente. Não é a única, tá? Não é a única, mas é uma das. Eu acho que, como a gente está já no final da aula, e a gente empacou um pouquinho nesse ponto, eu vou voltar nesse ponto a aula que vem, para a gente não perder o fio da meada, tá? Mas vamos recapitular o que a gente falou aqui, ó. O problema de identificação, de seleção, viés de seleção, é sempre o mesmo, né? Você simplesmente comparar a média de um grupo de outro, tem problema. Por quê? Porque tem outras variáveis que determinam Y e são diferentes entre os dois grupos, certo? No caso do cigarro lá e do charuto era a idade. Aqui pode ser inteligência, pode ser background familiar, pode ser um monte de coisa. Né? Ambição, enfim. Né? Mas fala, bom, de alguma maneira ou de outra, tem que tornar o controle e o tratamento parecidos. Ou seja, que eles tenham o mesmo Y0. Né? O matching fazer isso como? Dando peso diferente, de modo a deixar a idade ponderada dos dois grupos igual. Isso era o match, certo? Tinha várias maneiras de fazer isso. Uma maneira era calcular o propensity score e construir pesos. Aqui, a gente não vai fazer isso, a gente vai fazer outra coisa. Bom, como eu tenho essa regra que força as pessoas a serem ou não tratadas de uma maneira bem descontínua, eu vou focar a lupa na descontinuidade e vou comparar só o cara que fez 141, 142 com o cara que fez 138, 139. Esses caras são quase iguais, tá certo? Ele não é o semi-analfabeto e o gênio. Esse cara no meio, ele é um cara que quase passou e quase não passou. São caras muito parecidos. Porém, um conseguiu, entrou na USP, fecharam o portão, e o outro, infelizmente, não entrou. Né? Mas eles são caras com intelecto, vamos dizer assim, ambição, etc., parecidos. Então, eles são bem comparáveis. Bem comparáveis. Né? A gente não entrou em estimação ainda, tá certo? Mas uma maneira que já foi citado um jeito seria eu ignorar o resto dos dados. Eu foco só naquele pedacinho ali do meio. Aí é um jeito de estimar. E tem outros jeitos, que era o jeito do polinômio que eu estava falando para vocês, mas aí a gente retoma isso na aula que vem. Mas eu quero que vocês entendam a ideia do negócio. Alguém ainda tem dúvida no que eu estou falando aqui? Por que a regressão descontínua faz? Por que ela resolve o problema do viés de seleção? Mais alguma pergunta em relação a esse gráfico? Não? O exemplo da nota foi bem bom. Deu para entender. Então tá jóia. Então tá bom, gente. Eu vou encerrar por aqui para a gente não avançar e depois confundir as coisas. E aí na aula que vem a gente retoma esse tópico. Tá bom? Beleza, obrigada, Beleza. professor. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado, boa noite. Tchau. Boa noite.